Olá, queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a natureza, a propriedade e as qualidades dos fluidos, que é o tomo único, módulo 2, roteiro 1. A gente já não viu isso? Já vimos sim no tomo 1. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, a gente vai repetir, aliás o tomo único é um repeteco dos tomos 1 e 2? Não. No tomo único, nós vamos falar sobre alguns fenômenos mediúnicos e que nós temos necessidade de entender os fluidos e o perispírito. Então nós vamos voltar nesses assuntos, porque o assunto da próxima aula é perispírito e nós também já vimos no tomo 1, porque é muito importante a gente entender suas propriedades para poder entender os fenômenos mediúnicos. Exatamente. Quando nós compreendemos, nós tiramos do campo do extraordinário, do fantástico, do fantasmagórico. Nós passamos a compreender a doutrina espírita como uma ciência. Então, fluido cósmico universal, elemento universal, plasma divino. Falamos sobre o fluido cósmico no tomo 1, né? Mostramos que ele é a matéria elementar, que gera todos os mundos. Mas agora nós vamos rever um pouquinho desse assunto, como já falamos anteriormente. Então, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos na natureza. Como assim matéria elementar primitiva? Tudo deriva de um único elemento? Será? Segundo a codificação espírita, sim. Todo mundo material, inclusive o mundo espiritual também, nós vamos ver no decorrer da aula, é derivado dessa matéria elementar primitiva, que sofre transformações. E ali vão se produzindo novas matérias com propriedades diferentes, dando resultado dessa imensidade de coisas materiais que a gente pode observar, e também no mundo espiritual, que enquanto espírito nós podemos verificar, mas enquanto encarnados, aí, infelizmente, a matéria nos tolhe essa percepção. Mas não quer dizer que no mundo espiritual não tenha matéria. Sim, vamos ver também. E teremos muitas transformações materiais no mundo espiritual. Então, o fluido cósmico universal. A Gênese nos esclarece que existe um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, e são-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Como já falamos, nessa matéria primitiva são derivados os mundos, os sóis, as colônias espirituais, já que muitos gostam de falar de colônias espirituais, as outras esferas espirituais, todo mundo onde vai habitar espíritos é formado desse fluido cósmico universal. E aí a natureza desse fluido? É muito difícil para nós encarnados falar de algo que nós não estamos enxergando, que não podemos tocar, que não podemos cheirar, né? É muito difícil. Mas a própria doutrina nos fala que as leis que regem o universo não são diferentes para o mundo espiritual ou para o mundo material. Então a gente toma por base no mundo material para entender, ou tentar buscar, mesmo com uma visão acanhada, buscar entender um pouquinho do mundo espiritual. Então, nós vamos encontrar na Gênese, aliás, todo esse conteúdo que se fala, não há nenhum milagre que está transcrito na Gênese, ele vai nos falar. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Então, ele vai estar nos mostrando que nós não temos ainda elementos para poder comparar e compreender essa matéria, mas podemos, por analogia, associar a algo que é conhecido por nós. Então, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, ou seja, na sua essência, no seu primórdio,
E os de materialização, de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. E, talvez, a sua forma mais densa, a matéria tal qual nós conhecemos, o nosso mundo de matéria, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir. Mas só que de um ponto a outro, existe uma infinidade de transformações. Então, do ponto inicial, que é o mais etéreo, até o ponto mais denso, existe uma infinidade de matérias que nós não conhecemos. No nosso mundo material também é assim. Nós temos substâncias que são voláteis, temos substâncias que são líquidas, nós temos substâncias que são extremamente sólidas. E tem alguns estados ainda intermediários. Então, mostrando que dentro do nosso mundo material nós temos uma diversidade de matérias diferentes. No mundo espiritual não é diferente. Nós também temos uma diversidade de matérias. No estado de eterização, ou seja, na sua essência, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Olha a doutrina nos mostrando que a infinidade de transformações que podem ocorrer com esse fluido, dando origem a diversos elementos diferentes que nós não conhecemos no nosso mundo. E dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para o espírito, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Ou seja, não é porque está no mundo espiritual que ele vai ter uma aparência vaporosa, digamos assim. Não, o espírito vai enxergá-lo como se a gente estivesse enxergando, por exemplo, essa mesa, uma cadeira, uma parede. Essa aparência para ele vai ser tão material quanto o nosso mundo é para nós. E aí vamos ver o que a Gênesis nos informa a respeito disso. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que o estado de matéria tangível, a nossa matéria visível, né? Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E é o que ela nos diz, nos está nos mostrando. Para o mundo espiritual, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que é invisível, para eles é tão tangível, é tão material, como se eu estivesse aqui dentro. Então, todos os corpos, substâncias e fluidos existentes na natureza se originam dessa matéria primitiva. Os fluidos são variáveis ao infinito. Os mais puros se confundem com o fluido cósmico universal. Os mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Ou seja, quanto mais próximo da sua origem, ele mais etéreo é, mais puro ele é. E quando ele está envolto de um local onde existe mais matéria, mais condensação desse fluido, mais impuro, digamos assim, ele se torna. Então a Gênese também nos esclarece que o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. E que não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam para os espíritos. Pode-se dizer que são matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados de fluidos espirituais. Ou seja, a atmosfera espiritual que ele fala aqui, dos mundos mais elevados, dos mais puros, eles se tornam bastante semelhantes ao fluido cósmico universal. Já o fluido espiritual envolvente de planetas e de locais de prova e expiação ou de mundos primitivos já são muito mais densos, muito mais, vou usar esse termo, contaminados
E a gente vai ver o porquê logo a seguir. E aí nós abrimos um parênteses, não é para nos aprofundar, mas só para advertir aquilo que a doutrina de Kardec nos informa sobre a morte do espírito, que na verdade não é a morte propriamente dito, mas sim a eterização desse espírito. Ele se torna tão etéreo, tão, digamos assim, invisível, que ele vai se confundir com os fluidos cósmico universal. Então isso que se dá à morte do espírito e que infelizmente alguns, por falta de conhecimento, por falta de leitura, vão dizer que o espírito morre. O espírito é imortal, o espírito não morre. E aí, essa explanação que eu estou abrindo para vocês vão encontrar em obras póstumas de Kardec, que ele faz um capítulo exclusivo falando sobre essa questão da morte do espírito. Então vamos falar um pouquinho das propriedades dos fluidos. Os fluidos possuem suas propriedades da mesma forma que os elementos por nós conhecidos. Então, se a gente pegar a tabela periódica conhecida até hoje, a gente vai ver que cada elemento ele tem uma propriedade diferente. Aliás, eles foram organizados daquela forma justamente pelas propriedades semelhantes que cada um tinha com o outro, e foram organizados em linhas e em colunas, mostrando que, da mesma forma que os elementos por nós conhecidos, que têm propriedades características, os fluidos espirituais também têm cada um a sua característica própria. Eles são agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza. E aí a gente vai ver um pouquinho das transformações desse fluido. Eles são utilizados como veículo do pensamento. Aliás, André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, ele nos faz um alerta muito importante a respeito do nosso pensamento, de como ele age e de como ele é importante na criação. Aliás, na Gênese também nós encontramos um capítulo falando sobre criações fluídicas, mostrando a importância do nosso pensamento. O corpo físico, nosso corpo de matéria que a gente toca, e o nosso perispírito, que nós não enxergamos, salvo aqueles dotados de mediunidade e de clarividência, são subprodutos do fluido cósmico universal. Como assim? Tanto o corpo como o perispírito? Exatamente. Mas eles são tão diferentes, um eu consigo enxergar, o outro não. Um eu consigo tocar, o outro não. Mas são provenientes da mesma origem. O corpo físico e o perispírito, como subprodutos do fluido cósmico universal, possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes. Então, o fluido vital, que anima o nosso corpo, ele também é um subproduto do fluido cósmico universal. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Mas não é só dos seres espirituais, eles também formam a atmosfera do nosso planeta. A atmosfera dos mundos que a gente não consegue enxergar, mas que servem de habitação para outros espíritos, nas diversas escalas evolutivas que eles estão. E os elementos fluídicos condensados são utilizados para construir os materiais existentes no plano físico. Fluido vital existente em todos os corpos vivos da natureza. Também o subproduto, como já falamos anteriormente. E aí nós falamos na contaminação, vamos entender um pouquinho do que a gente estava querendo dizer com essa palavra até pejorativa. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, porque exatamente o exemplo que ele deu aqui, né, como a água que atravessa por camadas de leito dos rios, com algumas propriedades, algumas substâncias, e aí aquela água fica, vamos colocar o termo pejorativo, contaminada, mas não é bem contaminada o termo, assim, influenciada, ou seja, ela adquire propriedades físico-químicas e até a sua composição é alterada
justamente por passar por leitos de rios com determinados elementos. E aí essa mesma coisa acontece com os fluidos espirituais. Quando nós dissemos que os fluidos espirituais de planos elevados, eles são mais etéreos, mais próximos do fluido cósmico universal, e que os fluidos da Terra, eles são muito próximos à materialidade, eles são muito mais contaminados, na realidade, eles são contaminados pelo quê? Pelo pensamento dos seus habitantes. E, como nós já sabemos, os habitantes que estão nesse planeta de provas e expiações não são habitantes que já adquiriram uma elevada condição moral. Nós estamos trabalhando para isso. Mas, infelizmente, como ainda existe muitos vícios na composição do ser que habita ainda esse planeta, todos esses vícios acabam influenciando o meio que a gente vive. E aí também um exemplo muito claro que a gente traz, que quando a gente chega em determinados lugares, a gente sente a ambiência. Na realidade, é exatamente isso que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente chega na nossa casa espírita, a gente sente aquela harmonia reinante, aquela paz, aquela sensação de leveza. Justamente é o quê? Aquela ambiência formada, onde a gente deixa um pouquinho as nossas imperfeições do lado de fora e ali a gente vibra o amor. Então a gente transforma aquele ambiente em um local harmonioso. Da mesma forma que quando nós frequentamos determinados lugares, onde a gente sente aquela ambiência pesada, aquele local que traz sentimentos ruins, que aguçam o nosso lado ruim. Então, mostrando que o ambiente ele é afetado pelos nossos pensamentos. Já vimos lá atrás que o fluido cósmico universal ele é veículo dos nossos pensamentos. Então, mostrando o quanto é importante o nosso pensamento, porque ele afeta o nosso meio. Então, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. É o que nós acabamos de relatar. Da mesma forma, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Também o exemplo que nós demos de uma casa espírita, onde a gente ali encontra um ambiente harmonioso ou não. E aí é muito interessante que nós falamos que o pensamento do encarnado ele é o veículo dessa transformação, e a Gênese também nos fala que desde que esses se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou mais. Nós dissemos que o nosso perispírito é o nosso quê? QR Code, né? Que a gente brinca com vocês, que ele é o nosso QR Code, ele guarda ali, né? Então as impressões nossas, daquilo que nós somos, daquilo que a gente já alcançou, está gravado no nosso perispírito. Então os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito desencarnado de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. E aí nós entendemos como se dá essa interação do pensamento nos fluidos ambientais, através do quê? Do perispírito. E atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. E aí, o nosso perispírito sente as vibrações do ambiente e transfere ao nosso corpo material, que vai exprimir aquele sentimento. Então, no plano espiritual, os espíritos manipulam esses fluidos. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza. Ao contrário do que acontece no plano material, onde a gente precisa manipular quimicamente ou até fisicamente determinados elementos para produzir outros, no plano espiritual isso não acontece.
Simplesmente os espíritos imprimem sua vontade e aquilo se cria. Então nós temos aí exemplos de colônias espirituais formadas e sustentadas o quê? Pela força do pensamento. Da mesma forma, o nosso céu, o nosso inferno, criado também pela força do nosso pensamento. Então hoje nós entendemos um pouquinho dessas propriedades porque elas vão ser importantes para a gente entender as manifestações espíritas. E na próxima aula nós vamos ver um pouquinho do perispírito também, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes. Assim, cuidem de seus pensamentos, porque eles plasmam aquilo que pensamos. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de descortinar esse universo que nos foi mostrado por Kardec. Sempre agradecendo ao Criador, encerramos aqui essa aula. Até a próxima. Graças a Deus.